gente tem a honra de receber a professora Paula Além de Curi, né? Curi. Da Paula Além de Curi. Ela é professora da psicologia aqui da UF. A gente estava conversando um pouquinho antes, né, do Coloca. Ela é formada em psicologia aqui na UF, fez um mestrado na UERJ, depois foi lá para São Paulo, na PUC, para fazer o doutorado. Então, eu já está aqui tudo gravando, e ela também, a Paula, pediu para a gente, por conta do formato, né, de ser em vídeo, a gente deixar para as perguntas para o final. Ela disse que preferia que as perguntas, usualmente ela faz com as perguntas sendo durante a apresentação, mas por conta desse formato de um acaba falando por cima do outro, etc., isso pode atrapalhar um pouco o entendimento. Então, quem tiver perguntas, comentários, pode ou levantar a mão ou se inscrever no chat. A gente prefere, a gente da comissão, pelo menos eu, o Rodrigo e o Márcio, a gente tem preferido que as pessoas falem umas com as outras. Então, se quiser ou levantar a mão ou se inscrever no chat, a gente chama no final, tá bom? Então, Paula, é um imenso prazer recebê-la, e agora é com você. Obrigada, bom dia. É isso, né? Também não tenho muita experiência nesse monte de tela junto, e é muito chato, né? A gente está falando para o slide, né, nesse formato que a gente está agora, então por isso eu pedi, mas também se alguém achar que é fundamental fazer pergunta durante, ok também, tá? Assim, não devemos fechar tudo. Eu queria super agradecer, acho super legal poder estar aqui falando dessa temática, né? Eu sou professora da psicologia, acho interessante, assim, né, esse percurso, né, que foi me perguntado, né, como é que foi a minha formação, e aí muitos lugares que eu fui, mas você tem uma formação em psicologia clínica, e essa temática é uma temática, vamos dizer assim, que estaria um pouco fora desse escopo da formação. Então, eu queria dizer também que eu venho tentando lutar por uma psicologia clínica e uma psicologia que a gente possa chamar uma psicologia feminista que incorpore esses temas que foram deixados à margem por aquilo que a gente chama um certo núcleo duro da formação, né? E a gente esquece que nós somos sujeitos atravessados por muitas categorias, né? Eu fiz um PowerPoint para ajudar também nesse formato, acho que nesse formato isso pode ajudar, e eu vou estar compartilhando com vocês, só que assim, eu preciso dizer da minha inexperiência, então eu fiz um PowerPoint onde coloquei um vídeo dentro, mas para eu passar o vídeo eu vou ter que mudar de tela, né, aqui, então vou ter que tirar, voltar, não vai direto, né? Então, eu vou pedir só um pouquinho de paciência com isso. Eu vou estar abrindo aqui. Então, acho que já aparece, né, para vocês. Enfim, eu intitulei essa fala, né, assim, não sei bem se é uma palestra, né, porque o objetivo é muito mais que a gente, então, reflita sobre algumas questões, né, nas sutilezas elas se impõem, né, a gente vai estar falando sobre as violências de gênero, e, em especial, essas violências que não são tão claras e não são tão fáceis, até mesmo para as pessoas que trabalham com violências de gênero, elas não estão, num primeiro momento, sendo
tão simples de serem analisadas. E por que elas também não são tão simples? Elas são ainda muito mais questionadas, invisibilizadas, né? As pessoas falam que, por conta delas, as pessoas ficam ainda mais silenciadas, né? Eu coloquei aqui, né, são os contatos também, quem quiser acompanhar. Esse é o programa de extensão, né, que eu coordeno, né, aqui na UF, e a gente tem as redes sociais, né, e eu também digo logo, olha, quem mexe são as bolsistas, as alunas, porque eu não sei fazer isso, né, já estou velha, cheia de cabelo branco, não sei mesmo. Então, a proposta é que a gente possa propiciar um campo de reflexões sobre essas violências de gênero contra as mulheres, né? E eu vou estar explicando por que eu boto nesta forma. Eu não estou falando nem só de violências de gênero, nem só de violência contra a mulher, eu estou partindo do pressuposto da violência de gênero contra as mulheres, dando relevos às violências sutis, né? Elas são corriqueiras, invisíveis, mas nem por isso menos violentas, e elas seguem se reproduzindo as lógicas do machismo estrutural, que também a gente vai ver um pouco do que é. Isso, assim, não é mimimi, né? Todo espaço que eu vou, faço questão de falar isso, né? Porque sempre tem uma colocação um pouco assim, é papo de feminista, isso é um saco, porque essas mulheres... Mas a gente está falando de coisas muito importantes que dizem respeito às relações sociais, e isso tem vários agravos em diversas dimensões das nossas vidas, e da vida como um todo, não é só do sujeito, isso também implica a coletividade. E aí, assim, nesses mimimis, né, as pessoas, agora a gente toda hora está falando de racismo, de opressão de gênero, tudo mimimi, mas na realidade a gente está pegando essas categorias, né, e a gente está tentando desestabilizar uma norma hegemônica. Ou seja, a gente está discutindo o que aí tem de poder e o quanto que se tem uma luta pela manutenção ou a desestabilização das normas impostas, porque tem corpos que pagam preços muito maiores do que outros. Então, a gente começando aqui, né, a falar, então, desse sistema de organização social onde prevalece a dominação masculina, né? Um sistema patriarcado. Ele se baseia no papel do pai, do marido, do homem, e ele é fundamental na organização social. Assim, tem toda uma discussão sobre a origem do patriarcado, como é que ela vai se dando, o que o patriarcado tem a ver com a origem da propriedade privada, né? Uma estrutura muito antiga que ela modula as relações entre homens e mulheres na sociedade. Mas o que é gênero, né? Porque a gente sempre escuta, a pessoa está falando de mulher, gênero é mulher, aí tem toda uma discussão absolutamente equivocada sobre ideologia de gênero nesse cenário, mas, na realidade, o que a gente chama gênero? Gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder. Então, se trata de poder. Se a gente está partindo de uma sociedade onde o poder está na mão do homem, a gente pode dizer e aproximar gênero à mulher. Mas não é bem isso, porque a gente tem hierarquias dentro dos sistemas, né? E outras categorias que se entrecruzam. Então, não necessariamente a gente vai colocar um sinal de igual. Podemos dizer que gênero é igual mulher, uma vez que na nossa sociedade a mulher está num lugar subordinado. Então, por isso que eu marquei violência de gênero contra a mulher. Então, eu estou tomando que eu vou discutir sobre essas mulheres que estão em lugar subordinado. E mesmo assim, quando a gente fala de mulheres, a gente está falando de uma imensidão de mulheres, elas são sempre diversas e plurais, e outras categorias, elas vão atravessando os seus corpos e as colocando em lugar de maior ou menor privilégio. Estou dizendo assim, mesmo entre as mulheres,
há diferenças. Há diferenças dos seus lugares de poder e privilégio dentro do seu grupo. A questão é que algo do patriarcado, e a gente estava conversando um pouquinho antes, né, de entrar sobre isso, né, algo do patriarcado atravessa os corpos das mulheres, né, e torna absolutamente sacrificante o cotidiano das mulheres, né? Então, a gente tem uma imagem, né, de uma mulher, que eu acho que a mulher hoje, em tempos pandêmicos, inclusive eu fui falar numa escola e usei essa imagem e botei um monte de viruzinhos assim, sabe? Porque isso, o viruzinhos é o que há de novo e é aquilo que vem recrudescer uma realidade que já existia, mas a gente também pode ver como isso aparecia antes, né? Antes da mulher, vamos dizer, estar imersa nas relações de trabalho. Olha, um guia da boa esposa, né? E aí, como isso se coloca, né? As regras para manter o seu marido feliz, né? Algo que diz que você é alguém que não está em cena a sua felicidade, mas como você produz a felicidade do outro. Aí, assim, mas isso é muito antigo. Primeiro que não é, porque essa foto é tirada são as enciclopédias da década de 60, né? Então, assim, num passado muito próximo. E segundo, que enquanto estrutura, isso vem se reproduzindo, né? Então, assim, muito comum hoje, né, se a gente pega até mesmo as nossas alunas, que são jovens, alunos e alunas que são jovens, e se a gente fizer uma pesquisa, mesmo que não seja uma grande pesquisa, né, a gente possa fazer perguntar quem é que deles está dentro dos serviços da casa, desse espaço legitimado para as mulheres, muito provavelmente as mulheres, as alunas, vão estar muito mais envolvidas com os trabalhos da casa, com a faxina, com o cuidado dos irmãos, com o cuidado dos avós, dos próprios pais, do que exatamente os homens, né? Então, isso a gente vai falar dos papéis de gênero e da divisão sexual do trabalho. Aqui, olha, como as coisas ficam diferentes, né? Esse é meu filho, que orgulho, comeu 3 minas na balada ontem. Aí a outra cena, essa é minha filha, que vergonha, deu para 3 na balada ontem. Então, assim, a gente já está saindo, né, do aspecto do trabalho doméstico e entrando numa certa tutela da sexualidade. Essa outra, né, tirinha é interessante. Olha, eu não sou machista, desculpe, querido, mas você é um pouco machista, sim. Aí, né, desde quando mulher pode discordar do homem? Assim, essas são formas, né, que são sutis, né, que a gente escuta, né, o tempo todo, né, a gente ainda fala, né, não, porque, olha, ela pegou demais, isso é feio, olha, mas ela é assim, ela é assado, e de alguma forma ainda vemos imensamente, né, esse lugar que o homem ainda ocupa de alguma forma querer calar a mulher. Não precisa ser na porrada, como está aqui, mas existem formas muito mais sutis e passam desapercebidos, né? Outra tirinha também interessante, né? Pai, o que é machismo? Aí a menina responde: machismo é a ilusão que algumas pessoas têm de que, e aí não se meta, porque isso é papo de homem, né? Então, assim, marca, né, a presença do silenciamento das mulheres. E aí, o que essa ideia de sociedade patriarcal, ela vai criando, né, alguns estereótipos. Então, a gente pega um homem e uma mulher, e eu vou estar trabalhando aqui, gente, numa perspectiva binária. Eu poderia ter escolhido trabalhar com uma perspectiva não binária, mas é uma opção para esse trabalho, para essa palestra, né? Então, assim, a gente tem um pai solteiro e uma mãe solteira, e todas as falas que a sociedade os imputa, né? Então, um pai, né,
quando a gente vê um pai com as criancinhas, a gente vai dizer, olha, uma mãe decente não abandona a família. Isso que é amor, isso que é homem, cuidando dos filhos, grande guerreiro, pai herói, né? E assim, essa imagem, para mim, ela é assim, me causa muito asco, sabe? Porque eu tenho uma vida, né, profissional, né? Antes de entrar na UF, eu sempre trabalhei em maternidades. Então, assim, essa ideia desse pai, que a mulher foi lá, o filho está na UTI 2 meses, e o pai foi lá 2 vezes, e ele é um super pai porque foi lá 2 vezes, isso é muito presente, sabe? Mas se a gente muda a figura e bota uma mãe, há um julgamento que se faz. Olha, quem é o pai? Né? Ué, ela não fez o filho, então agora cria, como se ela fizesse o filho sozinho. Quem mandou abrir as pernas? Essas falas, elas aparecem não só na sociedade, mas elas também aparecem nas instituições que reproduzem as lógicas sociais. Então, por isso que, às vezes, no campo das violências de gênero, é tão difícil, às vezes, para uma mulher ir a um espaço dizer que ela está sofrendo algum tipo de violência, porque exatamente essas falações, né, da sociedade que a gente diz, essas falações da vida, elas vão estar lá presentes e violando novamente as mulheres, os direitos, né, em todos os âmbitos. Né? Se a gente pega aqui, olha, as vadias que põem filho no mundo, não serve para segurar homem, não se preveniu, ou seja, há uma forma sempre de culpabilizar a mulher e sempre se passar a mão na cabeça, né, do homem. Né? E aí esse homem, é claro, não é eu estou falando de homens e também de formas diferentes, porque eu estou falando num modelo que a gente pode estar pensando num determinado homem. Né? Quando a gente fala, a gente tem um determinado homem, a gente tem uma determinada mulher, e essas coisas também não são simples, né? Porque, por exemplo, normalmente uma mulher branca de classe média, ela não é questionada da mesma forma, por exemplo, do que uma mulher negra e pobre sobre ser mãe solo, né? O pai também branco, ele tem alguns privilégios sobre um pai negro, né? Porque muitas vezes há uma junção do racismo. Então, assim, são coisas muito delicadas e muito violentas, porque causam muito sofrimento às pessoas. E aí eu vou ter que, assim, olha, eu botei uma televisão velhinha, né? Para alguns isso não é nem tão velho, porque quando era criança era assim que eram as televisões. E eu vou passar um vídeo, mas eu vou ter que interromper e mudar de tela. Deixa eu fazer isso aqui só um instantinho. Eu vou estar colocando, um vídeo para nos ajudar a pensar. Eu botei alguns pequenos vídeos curtinhos, porque eu acho que eles trazem de uma forma bem clara alguns temas e que acho que são sensibilizadores para a nossa conversa. Cento de desconto. नाना ये देखो शील्ड लेग हेलमेट होमवर्क हो गया? मम्मी ये देखो फिर दाग लगा दिया। पापा ये लीजिए आपके घर जाने की टिकट। हेलो या आई एम जस्ट गोइंग टू सेंड यू द ईमेल इन 5 मिनट्स। या गिव मी 5 मिनट्स आई एम वर्किंग ऑन द प्रेजेंट। मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई, घर घर खेलती थी, अब घर संभालती है, ऑफिस संभालती है। आई एम सो प्राउड एंड आई एम सो सॉरी। सॉरी कि ये सब तुम्हें अकेले करना पड़ता है। सॉरी कि जब तुम घर घर खेलती थी तो मैंने तुम्हें रोका नहीं। ये नहीं कहा कि ये सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड का भी है, पर कहता भी कैसे है। और मेरी ग्रीन शर्ट धो देना। मैंने भी तो कभी तुम्हारी मम्मी की हेल्प नहीं की, और तुमने जो देखा वही सीखा। तुम्हारे हस्बैंड ने भी बचपन में यही देखा होगा। घर घर खेलते वक्त वो टीवी देखने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की एक्टिंग करता होगा, और तुम जैसी कोई छोटी सी लड़की चाय बनाने की एक्टिंग करती होगी।
उसके डैड की तरफ से सॉरी, तुम्हारे डैड की तरफ से सॉरी, और हर उस डैड की तरफ से सॉरी जिसने कई कई सालों से एक गलत एग्जाम्पल सेट किया। पर अभी भी देर नहीं हुई। इस सॉरी के साथ मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करूंगा कि घर के काम में मम्मी की हेल्प करूं। किचन का किंग ना बन पाऊं तो कम से कम लॉन्ड्री में तो हाथ बटाऊं। इतने साल एक गलत एग्जाम्पल सेट किया है, अब कुछ सही कर जाऊं। तुम्हारा पापा। Enfim, esse é um vídeo para a gente pensar, né, que vai falar um bocado sobre esses papéis, né, os papéis de gênero, e eles trazem implicações, como eu estava colocando. Vou voltar aqui. Então, eu estava voltando um pouco, né, e eu falei um pouco da minha formação clínica, né, então, retomando um pouco, né, tem uma expressão que na psicologia a gente fala muito, né, que é sofrimento. Ah, fulano está em sofrimento psíquico, fulano está em sofrimento psíquico. E eu costumo dizer que o dia que eu me ocupei em procurar um dicionário etimológico, mudou a minha vida, né, porque eu achei essa definição de sofrimento, né? Então, o sofrimento, né, como sendo a forma como os velhos romanos designavam aqueles que estavam sob ferros, acorrentados, submetidos à força. Aqueles que são escravos e prisioneiros, ou seja, a gente está falando de um sistema de opressão e de submissão, quando a gente fala de sofrimento. Eu acho que isso foi fundamental para eu fazer essa virada, né, que é sair de uma clínica aprendida, né, de um sofrimento mais intimista, das minhas fantasias, que me tocam, para começar a discutir como é que é o sofrimento das mulheres dentro de uma sociedade em que, de partida, ela se vê sob ferros, né? Assim, de partida, ela está dentro de um sistema de opressão e submissão. E outra coisa também importante é que muitas vezes a gente fala assim, mas o que é violência? E sempre fica essa dúvida, isso sempre está presente, né? Qual é o limite disso? Principalmente quando você diz, mas eu não fiz nada violento, eu estava brincando. Isso foi sem querer. Qual é o limite? Onde é que eu passei do limite? Como eu vou saber, né? Muitas vezes e eu até fiz um slide assim, qual é o limite de uma paquera e de um assédio? Qual é o limite de uma fala, vamos dizer assim, uma fala fora do lugar, desapropriada, ou de uma violência, né? Então, a gente costuma trabalhar com uma ideia de que violência é tudo que reduz o sujeito à condição de objeto, né? Então, assim, a gente, né, não pode ser tratada como coisa, como ser inerte, racional, destituído de linguagem e de liberdade. Assim, linguagem e liberdade são pressupostos fundamentais, então, nessa perspectiva. E o que é a violência de gênero, né? Porque a gente está falando de gênero, de papéis, de gênero, assim. E o que é exatamente a violência de gênero, que aqui eu marco como sendo contra as mulheres por estar trabalhando numa lógica binária. São ações violentas produzidas em contextos e espaços de relação e, portanto, interpessoais, que têm cenários societais e históricos não uniformes. Então, assim, por que eu trago isso, né? Porque, assim, essas ações, gente, elas acontecem em todos os lugares. E por que é importante a gente estar falando assim? Eu acho que é um super ganho da gente estar podendo falar sobre isso na universidade, porque
não existe a sociedade e a universidade. A gente costuma falar muito disso, né? Porque aí a gente vai à sociedade, a gente busca na comunidade, como se entre um e outro tivesse um enorme muro, né? E a gente vivesse em outro mundo. Não, a gente vive no mesmo mundo, sustentada pelas mesmas lógicas, pelas mesmas estruturas. Então, nós reproduzimos também nas nossas práticas cotidianas. Inclusive, também vou trazer uns slides que vão falar de como é que é o monitoramento da violência dentro das universidades no nosso país, né? Então, assim, são ações que incidem na mulher, né? E aí elas são violências físicas, sexuais, psicológicas, patrimoniais, morais, tanto no espaço privado familiar, quanto também no espaço de trabalho e nos espaços públicos. E por que eu peguei para discutir as violências sutis? Porque, assim, a mulher chegou toda machucada, está toda ferida, toda marcada. A gente pode dizer, que estranho, será que ela não provocou? Isso é horrível, mas a gente não pode negar a evidência. E, com evidência, muitos sistemas trabalham. Por exemplo, o sistema jurídico trabalha imensamente sobre as evidências. Então, assim, houve um estupro? Então, coletou sêmen, teve sangramento. Então tá ok, houve. E as outras? As mais sutis? As psicológicas, as morais, as patrimoniais, né? Como é que é? Como é que a gente vai entender isso? Né? Como é que a gente pode extrair, né, consequências de alguns atos da gente e das nossas falas sobre esses atos? Então, acho que é isso que a gente pretende discutir aqui. Né? Pela Nação Unida, desde 1992, porque também é uma outra discussão, né? Há uma coisa que é assim, não, porque agora tudo é feminismo, tudo é gênero, tudo é violência contra a mulher. Gente, essa pauta é muito antiga, desde que é mundo, se vai se discutindo sobre isso. Claro que a gente vai tendo, né, formas diferentes, ferramentas diferentes, até para tratar conceitualmente, pensar sobre a violência, mas de uma forma assim, desde 1992, as Nações Unidas já estão efetivamente discutindo violência baseada na diferença de gênero. Aí vocês vão dizer, a violência só se tornou uma questão em 92? Não, em 1975 já se instituiu a década da mulher, porque tinha várias questões atravessando os corpos das mulheres, em especial a maternidade, que a gente sempre legitima como sendo algo quase que inerente à mulher, e as coisas não são bem assim, né? A maternidade é uma coisa extremamente romantizada e a gente pouco fala. Felizmente, a gente agora começa a falar e dar um outro tratamento a isso. Aqui temos as violências de gênero. Eu peguei essa imagem, né, só para mostrar que em alguns países da América Latina, eles vão trabalhar com uma ideia de violência simbólica, e aqui a gente vai dar um nome de moral, né? E a gente, com o tempo, isso foi se ampliando, né? Que num primeiro momento a gente trabalhava com uma dimensão da violência física e sexual, depois entrou a psicológica. Isso, a gente vem percebendo novas formas de violência. E se a gente for, né, para os grupos mais jovens, ainda tem outras formas que elas não aparecem aqui, porque essa é a forma que, por exemplo, na nossa lei, a Lei Maria da Penha, ela trabalha com essas formas de violência. Então, eu me prendi também nela, né? Dá-se algumas dicas do que seria. No entanto, tem uma coisa que eu acho que é muito importante da gente estar falando, é que essas violências, dificilmente elas vêm sozinhas, né? Normalmente, é tipo combo de violência, tá tudo junto e misturado. O que para a gente que trabalha com isso também é muito difícil, né? Porque a gente costuma ter que preencher a ficha de notificação de agravos, né, de violência, e a gente precisa marcar lá qual, né? Escolher uma. Não, é difícil separar. Até que ponto, num estupro,
né? E aí um estupro está falando também de violência física e psicológica, mas a gente tem que fazer também essas separações. Por quê? Porque essas separações elas estão diretamente ligadas com todo um protocolo e o encaminhamento de cada um desses casos, né, que chegam, e são muitos. Aqui, né, mais ou menos um outro, né, numa perspectiva brasileira, né, como é que a gente trabalha, e também com seus exemplos, né, aqui também, está vendo? Aqui a gente já aponta um avanço, onde a gente inclui, né? Isso aqui também é na América Latina, alguns países têm leis mais avançadas e já incorporaram outras violências no cenário, mas, por exemplo, a gente já coloca aqui uma violência midiática dentro do cenário das violências de gênero, e a gente também coloca a violência obstétrica dentro do cenário das violências de gênero. Aqui a gente, o que é midiático tem lá as coisas mesmo, tem uma polícia específica de digitais, e a violência obstétrica a gente tem falado muito, mas a gente tem também uma contraforça do próprio Conselho Federal de Medicina, que acha que é um horror, porque a gente estaria, então, fazendo quase que uma criminalização dos médicos, onde, na realidade, a gente não está falando dos médicos, mas a gente está falando de processos de naturalização e medicalização dos corpos femininos, né? Assim, e a gente implica a universidade nisso. A própria formação precisa abordar essas temáticas. E aqui está, não sei se vocês repararam, né, que eu comecei o slide com um iceberg, né, assim, e aí é meio complicado, né, porque eu sou uma psicóloga, e assim, por que ela botou aquela imagem do iceberg, né? Mas porque o iceberg é uma metáfora que a gente faz para falar de violência de gênero, onde a gente tem um pouquinho para cima, né, do nível do mar, então esse de cima são as coisas que ficam mais fáceis, mais visíveis, as formas mais explícitas de violência. Então, assim, com toda a discussão que há, porque também há, né, mesmo no topo está lá o feminicídio. Muita gente acha que não existe feminicídio, então, assim, acha que não... Que isso não existe, assassinato é assassinato. E as coisas não são assim, porque a gente está falando de assassinatos que a motivação são... A motivação é a questão de gênero, são os papéis sociais que estão impostos, isso aparece muito, mas a gente tem abaixo um iceberg que tem um monte de outras formas de violências, que vão até a própria invisibilização da violência, né? Aquilo assim, a gente finge que isso não está acontecendo, né? E aí tem milhões de conversas sobre como que a invisibilidade ela vai aparecendo em diversos aspectos, em diversos lugares, de diversas formas. Como é que a gente cria meios para não falar sobre aquilo que a gente entende que precisa falar, porque falar é tirar desse lugar invisível, né? A pontinha do iceberg lá de baixo do mar, também do mar. Assim, aqui é a mesma imagem, com muito mais detalhamentos sobre essa parte de baixo, né? Porque já entra o controle, piadas machistas, linguagem sexista, anulação, micromachismos, outras formas de dizer que a gente está imerso, né? Em lógicas que elas são muito sutis, né? E aí tem essa frase, né, interessante, né, que é preciso ter coragem para ser mulher nesse mundo, para viver como uma e para escrever sobre elas, né? Assim, não é pauta aqui dessa discussão, mas eu já fui falar em lugares que vai discutir o quanto é difícil, né, ser mulher numa sociedade, em vários aspectos, assim, como é que a gente nasce, cresce e morre mulher quando as lógicas machistas, elas imperam, né? Porque a gente nasce
é mulher e vai viver uma vida calada, sujeita às violências e violações, e vai morrer muitas vezes como um efeito, né, do machismo. Né? Então, assim, há algumas campanhas, né, que são postas também, né, porque tem uma importância da gente falar do machismo, porque as pessoas dizem que o machismo é o contrário de feminismo, e isso é equivocado também, né? O feminismo é uma lógica de inclusão de todos, a gente luta especialmente, quem vai lutar e estuda um feminismo interseccional vai ter o cuidado, né, de pontuar quais são as dimensões de vulnerabilidade que vão colocar uns mais vulneráveis do que o outro, mas tem essa frase aqui muito interessante, né? Eu não sou machista, mas quando passa uma mulher, eu olho porque sei que ela gosta. E a pergunta né, quando você diz que eu sei o que ela gosta, você já é machista. Porque, assim, como você sabe o que o outro gosta? E como é que você, do seu lugar de homem, sabe o que o outro, que é uma mulher, gosta? Né? Uma coisa nesse campo, né, das violências de gênero, das mais sutis, tem a ver com a questão do assédio. Né? E dentro da universidade a gente ouve muito, embora a gente ouça em determinadas esferas uma questão mais do assédio moral, em outras esferas a gente escuta a questão do assédio sexual. Né? O assédio é uma conduta que causa um constrangimento psicológico, físico a alguém, né? Claro, a gente pode colocar que o assédio moral é mais simples de ver, porque, de alguma forma, o conteúdo, a natureza sexual, ela está ali insistente. O assédio moral é também gravíssimo, mas é aquilo que a gente também, às vezes, perde o limite, né? O que é... Eu escuto muito isso na universidade. Mas é minha função ou não é minha função? E aí tem toda uma discussão sobre as nossas funções, elas precisam estar muito esclarecidas, né? E o assédio também, ela vai falar de constrangimento. Então, assim, quem dá o tom, é claro, gente, eu estou falando uma coisa bem sutil, né? Às vezes pode até acontecer de alguém falar alguma coisa e cair mal, mas isso não significa que a pessoa não fez, e não significa que o outro não possa ter ficado chateado, né? E aí isso cria também muitas tensões, mas é importante estar atento às nossas práticas. Eu acho que assim, longe de querer judicializar tudo, criminalizar tudo, não é isso. Mas é um trabalho que a gente precisa ter constante, cotidiano, da gente se ressignificar, da gente se desconstruir, da gente se perguntar, né? Assim, imagino que a gente precisa acabar com aquela ideia, né, de a Gabriela do Jorge Amado, né, eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Não, eu posso, né, me colocar em desconstrução, eu posso me ressignificar, eu posso rever algumas das minhas práticas, principalmente e especialmente quando elas causam mal aos outros. O assédio moral, né, ela diz respeito a situações mais humilhantes e constrangedoras, né, repetidas no lugar de trabalho, no exercício das suas funções. Aí vem como menosprezar, fragilizar, ridicularizar, humilhar, inferiorizar, assim, são várias formas, né, que elas podem se manifestar. Né? Então, a gente fica atento, assim, quando a gente se dirige ao outro, enfim, né? O que a gente está fazendo? O que a gente quer com isso? Né? Ficar bastante atento. E aí, assim, o que a gente percebe nesse meio? Né? Por que é importante falar dessas violências? Né? E, assim, eu estou dentro de um instituto hoje, né, falando para vocês, um instituto que eu imagino, onde tem uma maioria que seja de homens, então... Às vezes, essa perspectiva ela não fica tão clara, mas eu convido a quem
homem conversar com as mulheres que estão próximas. Não há mulher na face da Terra que não teve algum cara sarrando dentro do ônibus. Né? Assim, a quantidade de mulheres que falam que já foram assediadas, especialmente nos transportes públicos, é imensa. A quantidade de mulheres que relatam situações absolutamente constrangedoras, né, na sua vida, em todos os espaços, é no trabalho, é no parque, é na rua, em casa. Em casa a gente não pode tirar da casa, né? Muitas de violências acontecem em casa, né? Quem estuda isso consegue fazer até mapeamentos muito importantes de gênero, de raça, de classe, de idade, do tipo de violência. Inclusive, se vocês tiverem curiosidade, há um dossiê chamado Dossiê Mulher, que ele é feito anualmente, que tem os índices pelas cidades, onde a gente pode perceber quais as violências por cada cidade, quais os tipos, como elas se dão, quais são as faixas etárias e o monitoramento ao longo dos anos. Então, assim, é muito interessante, né, que a gente precisa estar falando sobre isso, né, e por isso que as mulheres se juntam para fazer muitas campanhas, porque é absolutamente desagradável você estar indo para o seu trabalho e alguém ejacular em cima de você dentro do ônibus, né, assim, não dá. Aí, a criação disso, né, aí já é mais uma concepção, né? Aí começa a discussão, então vamos botar um vagão de trem só para mulher, né? Isso também cria problema, porque quando a gente diz isso, a gente diz, vamos botar as mulheres aqui e não vamos ensinar ao homem a não fazer isso, né? Então a gente tem esse jogo, né? E, assim, falando aqui, me lembrei que tem uma série na Netflix que chama-se Crimes em Delhi, né? E a sociedade indiana é uma sociedade muito complexa em relação à questão de gênero. O vídeo, inclusive, que passei foi um filme indiano, né? E aí, assim, uma série muito interessante que ela vai mostrar como que, de repente, se você está no lugar errado, aquilo pode ser uma grande desculpa da sociedade, né? Então, vocês já devem ter escutado, tipo assim, a mulher foi estuprada no ponto de ônibus às 2h da manhã. Gente, o que ela queria no ponto de ônibus 2h da manhã? E a resposta, ela é muito simples. Ela queria pegar o ônibus. Se ela está no ponto de ônibus às 2h da manhã, só tem uma resposta possível. Ela queria pegar o ônibus. Né? Então, assim, a gente precisa estar atento a tudo que está acontecendo, né? E que é realmente violência. Aqui estão as dicas, né? Eu posso depois compartilhar desses limites, né? Entre paquera e assédio, né? Então, assim, o que é uma paquera? Troca o olhar, um sorriso assanhado, um sinal claro do interesse das partes. Ok, rola um beijo. O que é assédio? O cara puxa o cabelo, agarra o braço, machuca, manda calar a boca e dá um beijo? O cala a boca é o beijo? Então, assim, há diferenças, né? Então, vocês também conseguem perceber que tem várias campanhas que vão mostrar, gente, olha só, olha esses limites. Vamos pensar nos limites, né? O cara curte uma mulher, chega perto e puxa assunto, tenta se incorporar no grupinho, na rodinha, ok, mas o cara curte uma mulher, chama ela para um lugar, leva para um lugar desconhecido, começa a chamar de gostosa, daqui a pouco está botando droga no álcool, ou embebeda dela. Cara, isso já passou há muito tempo de uma paquera, né? Então, a gente precisa fazer muito bem, pensar nesses limites e nessas coisas que são sutilezas. Ela estava bêbada, né? E aí, falando disso, né, que quais são os limites, a gente está colocando em cena sempre o que é a questão do consentimento, a questão do que não é não. É assim, eu costumo... No outro dia eu fui fazer uma live que era sobre consentimento, e aí na minha fala eu coloquei alguma coisa assim, se consentir é você dizer que está ok, e é tão simples, se vocês olharem no dicionário, é uma definição tão simples.
Por que é tão difícil a gente entender que não é não, né? E essa dificuldade de entender que o não é não, isso tem uma relação direta com a palavra da mulher nas sociedades patriarcais. Né? Essa palavra que não tem lugar, essa palavra que está sempre sob suspeição, essa palavra que pode não querer dizer o que ela está dizendo. Né? Então, peguei essas duas imagens, que são muito interessantes e simplórias, né, em certa medida, que a regra é clara, não é não, e essa que eu acho maravilhosa, em português, não também é conhecido como não. Então, assim, muito importante, né, porque a gente está numa cultura e a gente já tem várias falas, né, mas eu no outro dia também usei essa, assim, onde, por exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, para dizer do lugar da insistência. Não, vai lá, insiste que ela quer virar. Ah, não, ela está fazendo com doce. Mulher é assim mesmo, fique em cima que vai rolar. Não, gente, em português, na nossa língua, não também é não. Então, é isso, é simples assim. Essa ideia do consentimento, né, que se coloca hoje, desde crianças e com adultos também, é muito interessante. Então, também trouxe 2 vídeos curtinhos que vão falar de forma muito clara as dimensões do não, do consentimento. Mas também vou precisar trocar. Eu imaginei que aqui, pudesse... Ah, foi! Está grande ou pequeno? Tá aparecendo. Aqui. Então tá bom. Bom dia, Mas Paula. tá sem áudio, Então, Paula. tá sem áudio. Então, peraí. Desculpa, que para mim eu estava escutando. Vou botar outra tela. Foi? Acho que agora vai. Não é essa não, botei errado. Espera aí. Essa é a outra. Mas tudo bem, eu vou deixar porque é a próxima. Só mudou assim, eu vou estar deixando essa, que é uma para criança, para ensinar os limites do corpo, e essa para o adulto, tá? Ô, Paula, tá mutado no YouTube. Você vê que tá ali o... Tá. Isso. Instead of initiating sex, you're making them a cup of tea. You say, hey, would you like a cup of tea? And they go, oh my God, I would love a cup of tea, thank you. Then you know they want a cup of tea. If you say, hey, would you like a cup of tea? And they're like, I'm not really sure. Then you can make them a cup of tea, or not, but be aware that they might not drink it. And if they don't drink it, then, and this is the important bit, don't make them drink it. Just because you made it doesn't mean you're entitled to watch them drink it. And if they say, no thank you, then don't make them tea at all. Just don't make them tea. Don't make them drink tea. Don't get annoyed at them for not wanting tea. They just don't want tea, okay? They might say, yes, please, that's kind of you. And then when the tea arrives, they actually don't want the tea at all. Sure, that's kind of annoying as you've gone to all the effort of making the tea, but they remain under no obligation to drink the tea. They did want tea, now they don't. Some people change their mind in the time it takes to boil the kettle, brew the tea, and add the milk. And it's okay for people to change their mind, and you are still not entitled to watch them drink it. And if they are unconscious, don't make them tea. Unconscious people don't want tea, and they can't answer the question, do you want tea? Because they're unconscious. Okay, maybe they were conscious when you asked them if they wanted tea, and they said yes, but in the time it took you to boil the kettle or brew the tea and add the milk, they are now unconscious. You should just put the tea down, make sure the unconscious person is safe,
And this is the important part again. Don't make them drink the tea. They said yes then, sure. But unconscious people don't want tea. If someone said yes to tea, started drinking it, and then passed out before they'd finished it, don't keep on pouring it down their throat. Take the tea away. Make sure they are safe, because unconscious people don't want tea. Trust me on this. If someone said yes to tea around your house last Saturday, that doesn't mean they want you to make them tea all the time. They don't want you to come around to their place unexpectedly and make them tea and force them to drink it, going, but you wanted tea last week. Or to wake up to find you pouring tea down their throat going, but you wanted tea last night? If you can understand how completely ludicrous it is to force people to have tea when they don't want tea, and you are able to understand when people don't want tea, then how hard is it to understand when it comes to sex? Whether it's tea or sex, consent is everything. And on that note, I'm going to make myself a cup of tea. Então, eu não sei se eu boto outro. Acho que vou botar. Também é curtinho. Peraí, gente. And for kids. This is you. Okay, it doesn't look exactly like you, but let's say it's you. This is your body, and you get to decide what you do with your body. No one else is entitled to tell you what to do with your body. Not your friends, not strangers, not adults you know. No one is entitled to decide what you do with your body, except you. That's called bodily autonomy, by the way. And that's what consent is all about. Everyone is different. Some people love to hug, and some people hate hugs. And each person gets to decide what they're comfortable with. Can a hug-loving person just start hugging someone at random? Nope. They need consent. How do people know if they have consent? They ask. Would you like a hug? Yes, I would. Can I hold your hand? I'd rather not. Okay. If a person doesn't say yes, Can I hug you? then they haven't given their consent. It's really pretty simple. Ask for consent, listen to the answer. By the way, if a person bribes someone or threatens someone to say yes, that's not consent. Sometimes adults will try to tell a kid what to do with their body. Go kiss Aunt Doris goodbye. But the kid still gets to decide. No thanks, that makes me uncomfortable. I'll just wave goodbye. Some things kids can't consent to. They can't enter into legal contracts. They can't vote. And they can't consent to sexual stuff. 'Cause they're kids. So if an adult does something that kids can't consent to, that's not okay. The adult is wrong, and it's not the kid's fault. And that's when it's most important to tell a trusted adult, like a teacher. Why? Because it's your body. And no one else is entitled to tell you what to do with it. Practice consent. Então, voltando aqui, né? Parece um tema simples, né? Mas ele efetivamente não é um tema simples, principalmente para aqueles que trabalham com violência e principalmente para a sociedade, né? A gente precisa, né? É curioso, são os vídeos eu acho super legais, mas por outro lado, assim, nossa, a gente ainda precisa fazer campanhas que vão ensinar que o não é não, que a gente tem limites, né? Isso é, para mim, também over demais. Mas, enfim. E, em 2015, o Instituto Avon, né, eles fizeram, né,
uma pesquisa nacional sobre a violência contra a mulher na universidade. Aí eu acho que essa é uma temática que dá bastante concretude ao que a gente vive, né, no nosso cotidiano. E, enfim, né, os resultados foram surpreendentes para alguns e, para outros, eles vêm, né, corroborar com o que a gente já imaginava, né, que são muitas violências o tempo todo. E mais do que a quantidade de violências, o como elas são legitimadas nas instituições, elas não são faladas e são invisibilizadas. A gente finge que não tem nada acontecendo, que é mais fácil. Né? Aí vem a pergunta, a universidade... Deixa eu botar grande aqui. A universidade... Poxa, a universidade seria um lugar seguro para as mulheres? Né? Essa é a pergunta que eu faço a partir dessa pesquisa. Né? E aí, entendendo que as mulheres, elas não são só as alunas. São as alunas, são as técnicas, são as terceirizadas, são as professoras. Né? Porque também vivem essas mesmas coisas de uma forma invisibilizada, né? Então, eles começaram a pensar, né, que existem muitas violências dentro da universidade, né, e dão lugar à violência física e a sexual. Então, eles trabalharam nessa pesquisa com essas dimensões: assédio sexual, coerção, violência sexual, violência física, desqualificação intelectual, e a agressão moral e psicológica. Né? E o fato é que a pesquisa vai apontar que muitas mulheres sentem medo e, por conta do medo, elas, muitas vezes, não fazem algumas atividades na universidade, ou seja, o medo determina o seu próprio trânsito dentro da universidade. Então, aqui são alguns resultados da pesquisa. Olha, já sentiram medo de sofrer violência no ambiente universitário? As mulheres, 42% das mulheres dizem que sim, 36% explicitaram que elas deixaram de fazer algum tipo de atividade por medo de violência. Né? Aparecem falas como essa: olha, tive que fazer coisas que eu não queria. Tem muita grosseria, estupro, separa as gordas, as feias, humilha. Tem muitas que falam do corpo, né, elogiam, enfim, tem uma falação no entorno, né, mas as mulheres se colocam sempre com muito medo de ocupar esses espaços. Aqui, 2%, né, dos homens admitem espontaneamente ter cometido algum ato de violência contra a mulher na universidade ou nas festas acadêmicas. Vou contar uma coisa para vocês. Né? Eu tenho atividade lá no Antônio Pedro, no ambulatório de violência. Início do período Chopada, certamente mulheres aparecerão lá no SOS Mulher, falando que acordaram em algum lugar, de algum jeito, e que a última coisa que se lembra é que encontraram um cara e, normalmente, elas acabam drogadas e estupradas. Assim. E eu não estou falando de outra universidade, tá? Estou falando da que a gente está. Né? E 38%, olha só, 38% dos homens, né, reconhecem ter acometido violências apresentadas naquela lista. Né? É um número muito alto. Né? Muitas jovens, elas também não reconhecem de primeira a violência sofrida. Isso tem a ver com as sutilezas das violências, né? 10% relatam que espontaneamente sofreram violência de um homem na universidade ou em festa acadêmica, mas quando você provoca, né, e começa a pensar, mas você já viveu isso? Já viveu aquilo? Já? Ou seja, esse número sai de 10% para 67%, o que vai mostrar que, conforme a gente vai falando, a percepção de violência, né, e de coisas que foram vividas vão colocando mais claras as situações. Assédio e violência sexual fazem parte do cotidiano universitário, né? Então, assim,
tanto homem quanto mulheres conhecem, né? 73% conhecem casos de assédio e violência sexual na universidade. 56% das mulheres já sofreram assédio na universidade e 26% dos homens dizem já terem cometido assédio ou violência sexual dentro da universidade. Tem falas que vão mostrar que também não é só entre alunos, né? Então, assim, aqui tem uma fala que um professor me trazia presentinhos toda a aula, mandava mensagem, né? Então, assim, essa relação que os limites ficam efetivamente muito, muito... esqueci a palavra, me fugiu, né? Mas ficam sem as suas devidas marcas. Elas sofrem mais violências do que elas reconhecem. Então, é uma outra questão importante, porque a gente fala assim, a gente está imerso numa lógica que mesmo as mulheres, né, elas têm muita dificuldade de se aperceberem dentro dessas lógicas. Então, elas, às vezes, não percebem que aquilo que ela está vivendo é violência. Ela toma como sendo normal, natural. E violência nunca é normal nem natural. Então, assim, tem aqui a relação que se coloca, né, quando a pessoa ofende, xingada, humilhada, intimidada, né? E, assim, coisas até que eu acho muito interessantes, assim, coisas muito, a meu gosto, assim, um bocado pueris, ranqueamento, sabe? Quem é mais bonito, quem é feio, mas é uma violência. E aqui, né, essa questão dos fotos e vídeos que são passadas sem autorização, né? Essas formas que hoje são descritas que fazem interface entre os crimes cibernéticos com os crimes, né, de violência contra a mulher, pornovingança, cybervingança, tem vários nomes, inclusive. Olha que loucura que é escutar de universitários, né? Então, que não é violência abusar de uma garota alcoolizada, né? Então, 27% não consideram violência abusar de uma garota se ela estiver alcoolizada. 35% não considera violência coagir uma mulher a participar de atividades degradantes, como desfiles e leilões. Gente, esse nome é realmente leilão, né? O que isso quer dizer? E 31% não consideram violência repassar fotos e vídeos das colegas sem autorização dela. Né? Assim, na realidade, os rapazes vão tomar como se isso é brincadeira. Não, isto não é brincadeira, isso é violência, e isso é passível, inclusive, de sanção judicial. Né? 14%, né, de homens e mulheres conhecem casos de mulheres que foram estupradas, 11% das mulheres universitárias sofreram tentativa de abuso sob efeito de álcool, né? 46% conhecem casos, 28% das mulheres sofreram abusos sexuais, 13% cometeram né, a violência. Então, aqui tem falas, né? A pesquisa é legal, ela está disponível também, assim, uma menina foi estuprada na festa, dormindo, em outra festa deram droga para outra sem saber, também foi estuprada. Isso é uma fala muito corriqueira, e eu também me colocando no lugar que eu estou, dos meus trabalhos, é quase que cotidiana essa fala, né? Tem um ambulatório lá no SPA da UF, que atende mulheres em situação de violência, vem muitas estudantes da UF, especialmente, né, daqui de Niterói, né, dos vários campos, e isso é fala corriqueira, né, a gente ainda escuta, né, no oposto, né, ele diz que eu que não me dei o respeito, eu me ofereço, eu uso roupa assim, o assado, como se isso legitimasse a violência, né, essa coisa também de o grupo chancela a violência como brincadeira, né, e não é, e o grupo é conivente às violências. Violência física também acontece na universidade, né?
22% conhece casos, 10% das mulheres sofreram e 4% dos homens cometeram. A desqualificação intelectual é imensa, 62% conhecem casos, 49% das mulheres só sofreram, e 19% dos homens cometeram. Essa questão da qualificação intelectual, ela é espraiada em todas as esferas, sabe? As mulheres professoras, mesmo com todos os títulos, elas são desqualificadas pelos seus pares, há uma tendência a tentar calar as mulheres, a despeito de qualquer tipo de formação, a despeito dela estar falando, inclusive, daquilo que é a área dela, né? Isso se percebe com muita facilidade também, nesses espaços. Eu até me lembrei agora que tinha, né, um projeto de extensão bem interessante lá da Odonto chamado Dar Voz, e eu convidaria vocês a procurarem nas páginas, né, eles têm páginas, né, nas redes sociais, onde são relatos de alunos da UF, do curso de Odonto, falando das relações com os seus professores e como essas violências se expressam. É bárbaro, é um trabalho, sabe, enquanto o trabalho é lindo, enquanto, né, o tema, né, é horrível, a gente está precisando ainda discutir isso, né? A agressão moral também aparece, né, humilhação por professores, por alunos, ofensas, xingamento, cantada, repassar a imagem, isso está sempre posto também, né? Essa história de ranqueamentos, né, as mulheres serem pautas de listas de ranqueamento sem autorização, a passagem da foto tem um número expressivo, né? O não reconhecimento, né, de uns e uma maioria ainda grande de mulheres que, diante da violência, não admitem que não reagiram. E aí a gente não sabe, né, assim, até que ponto elas não reagiram, porque também tem medo de represália, tem medo de sofrer algum tipo de outra sanção, até porque a gente sabe que os dispositivos que tem para o acolhimento nem sempre acolhem, ou se porque também, né, não tiveram nem clareza de que aquilo era efetivamente era uma violência, tomaram como uma brincadeira de mau gosto, também acho que é uma fala que está sempre muito presente. Então, assim, a gente, né, terminando um pouco, a gente está no projeto trabalhando, né, pela igualdade de gênero, por um mundo onde nós sejamos iguais, diferentes e livres, né, e que a gente possa também trabalhar numa perspectiva de uma educação, né, que seja efetivamente libertadora, né, onde a gente não reproduza as violências, assim, sendo agora nós os opressores, né. E aí eu trouxe essa imagem aqui, que essa imagem, assim, foi muito interessante, né, assim, eu criei isso, a gente foi para uma escola, há uns anos atrás, falar para a garotada, tipo, de 15, 16 anos, né, o projeto foi, e a gente fez, quando começou, a gente entregou esse papelzinho, um papelzinho que era exatamente uma cédula, com isso que vocês estão vendo, e a gente botou, mulher foi feito para, e deixamos, né, e eu coloquei embaixo assim, seja como for, que essa frase termina, ela vai estar errada, né, também eles ficarem super livres de botar o que quiserem, né? É muito interessante que, na época, naquela escola, naquele grupo, a palavra surgiu assim, mulher foi feita para ser respeitada. Tá bom. Só que no fim do evento, né, ao mesmo tempo que a gente lia que mulher foi feita para ser respeitada, um monte de aluno vindo falar comigo e com as meninas do grupo, querendo contar das violências sofridas pelas suas mães, suas irmãs. Então, assim, a mulher foi feita para ser respeitada, mas, olha, eu não estou dando conta, porque olha o que está no meu entorno, olha o que está aparecendo, né? E, assim, esse é o mote, no destino de uma mulher é ser quem ela quiser. Então, tudo que a gente poderia estar colocando aqui, mulher foi feita para, estaria errado, que mulher não foi feita para. Ela vai decidir o que ela quer ser.
É isso, gente. Obrigada. Espero ter colaborado, que a gente possa conversar um pouco. Não sei que horas são, se me perdi, não sei. Oi, Paula. Não, ainda tá cedo, 12h15. Dá tempo. Primeiro, agradecer a excelente palestra que você ministrou pra gente. Muito obrigado. Pelo menos gostei bastante. E agora convidar o pessoal para conversar com a Paula. Eu vi que a Karen comentou bastante no chat, não sei se ela gostaria porque ela foi a primeira a se manifestar. Não sei se ela gostaria de conversar com a Paula. Eu vou deixar as alunas e professoras da física falarem primeiro. Depois, qualquer coisa a gente pode comentar. Só parabenizar a Paula, excelente. Acho que muito importante esse trabalho. E vocês que organizaram também, parabéns pela organização e pela palestra. Bom, a Karen então falou que daqui a pouquinho fala. Aí eu anotei aqui a Ingrid. Ela fez um comentário. Ingrid, você prefere falar, abrir o microfone e conversar ou quer que eu... Bom dia. Boa tarde, né? Boa tarde. Sim. Então, Paulo, eu queria agradecer também, né, esse ciclo de colóquios que a diretora Kita tem tentado promover, né, junto com a organização, assim, são de grande relevância para mim. Eu conversei muito com a Kita, né, sobre todo esse movimento e super incentivei, trouxe sugestões de nomes até, então a gente conversa muito sobre. E hoje, particularmente, foi um colóquio que me trouxe muitas reflexões, assim, né? Muitas coisas que foram comentadas aqui, eu fiquei, caramba, eu já passei por isso e eu nem me dei conta. Que eu acho que é isso que muitas passam no fim, né? A gente sofre inúmeros tipos de opressão e a nossa sociedade fez com que a gente acreditasse que isso era o certo, né? Isso era o comum de se aceitar. E aí o comentário que eu fiz aqui no chat foi se você acredita que é cultural nosso não saber dizer não. Porque parece que hoje, se eu digo não para qualquer situação, eu sou grosseira, eu sou arrogante, eu não sei aceitar aquilo. Entende a minha pergunta? Então, sejam para coisas simples como, você gostaria de tal coisa? Não, não gostaria disso aqui. E o não físico mesmo, é negar uma relação, é negar um contato. Enfim, não sei se ficou muito claro o meu questionamento. Então, Ingrid, não se sinta uma mulher diferente das várias outras, né? Assim, eu acho que a gente precisa falar disso porque nós mulheres fomos... Na cultura, a gente foi criada para cuidar, para ajudar, para ser condescendente, por ser aquela que está sempre disponível, né? E aí, eu acho que tem algo que vem mesmo e nos dificulta a saber dizer não. E mais, quando às vezes a gente diz não, esse não, ele é muito questionado, é quase que um não que pode ser sim. Eu até estava no outro dia conversando no grupo, tem um filme que está passando na Netflix também que é muito interessante, que é isso, né, gente? Agora a gente está buscando formas de falar na aula que sejam compartilhadas, o filme se chama Silenciadas, e é uma história que se passa na época da caça às bruxas e tal, e tem uma cena assim muito interessante, dando um pequeno spoiler, né, que querem descobrir se a mulher é bruxa. E aí, assim, então, você é bruxa? E aí ela diz, não. E a resposta é, não, o diabo faz a mulher enganar a gente. Se ela está dizendo não, ela pode ser bruxa. Se ela dizia sim, eles também diziam, mas isso pode ser o diabo querendo enganar a gente. Ou seja, é meio que a gente fica num lugar, né, onde o que a gente faz? Essa coisa perplexa que as pessoas dizem, eu não consigo reagir, eu não entendi muito bem, foi num tempo depois, isso é muito cotidiano a gente escutar na vida das mulheres. Né? A gente escuta o tempo todo, a gente tem que estar, sabe, tem que ser sempre a boa moça, e até que ponto, quando a gente usa esse termo, né, de boa moça, a gente também está dizendo que a gente tem que sustentar tudo a qualquer preço. Mostra aí você, tá com a câmera desligada. Oi, tô na ouça. Você estava aí, Oi. Pedro.
Helena, seu áudio está ligado. Em outra reunião. Helena. Né? Então, assim, eu acho que essa construção em que a gente precisa efetivamente, né, tá sempre agradando os outros, é algo que marca a nossa existência mesmo, né? A gente está sempre pensando como é que a gente faz para agradar o outro, sempre, desde sempre, as boas moças, um bando de boa moça. Não sei se respondi, né? Bom, dando continuidade, eu vi que a Bárbara Cardoso, ela fez um comentário no chat, eu não sei se ela gostaria de abrir o microfone e conversar com a Paula, ou se quer que eu repita. Então, ela deixou eu repetir, então a Bárbara comentou o seguinte, Paula, eu já percebi que eu demoro muito para reagir a alguns casos que já presenciei ou vivi por ficar pensando se aquilo realmente é um assédio. Queria saber como a gente pode exercitar a reação diante dessas situações. O como, né, é uma coisa bem difícil, assim, né? Até mesmo para um psicólogo, né? Essa história, o psicólogo sabe como eu tenho que fazer. Não, assim, a gente primeiro tem que pensar em quais ferramentas que nós temos, né? E assim, é a Bárbara que tem essa dificuldade, ou em algumas dimensões nós todos temos, né? É difícil reconhecer. E aí eu posso até ampliar, né? Porque eu estou trabalhando com uma lógica binária, mas eu também posso ampliar dentro dessa mesma lógica, né? Não só são as mulheres que são vítimas, basta que hierarquicamente quem está acima esteja, né, nos privilégios, e às vezes isso vem com muita sutileza, e demora um tempo mesmo, né? Será que aquilo foi ou não foi? Eu entendi bem, às vezes, é uma coisa tão doida a força dessa cultura, que às vezes a gente se pergunta se a gente não está doida. Gente, eu entendi isso, eu falo isso mesmo, eu estou maluca. Só que assim, esse próprio movimento da gente botar a gente mesmo em suspeição e indagar se o que a gente escutou, viu, viveu e sentiu, acima de tudo, é ou não maluquice, já, de alguma forma, é uma forma de operar, né, que gera essa invisibilização. Eu acho que toda vez que a gente sente algum desconforto, a gente está num campo que olha, deu um desconforto, deixa eu parar e pensar da onde vem esse desconforto, o que isso está dizendo, né? É muito difícil, é sempre muito difícil, não é fácil. A gente tem, assim, às vezes, uma ideia do tudo muito rápido, né? De respostas muito rápidas. Eu tenho, assim, alguma experiência, né, em viver isso, por exemplo, dentro dos ambulatórios, supervisionando os casos. Quando chegam as moças, né, que vão ser atendidas por outras moças, a tendência é contar um caso de violência e a gente diz, porra, que merda, vamos fazer, acontecer, devia fazer isso. E às vezes a gente tem que assim, não, calma, respira, vamos escutar com mais calma, com mais serenidade, vamos dar um clima de um acolhimento um pouco mais sereno, porque quando a gente, no afã de querer resolver, no afã de querer ajudar, a gente dá uma empurrada no outro para que ele faça coisas que ele também não consentiu, coisas que ele não sabe se subjetivamente ele tem condição de fazer, é sempre muito grave. A gente está também sendo violento, e a gente pode ser com a gente, com o outro. Então, assim, é muito duro falar isso, mas precisa de um tempo, né, para se entender o que está rolando mesmo. É horrível, mas senão a gente acaba... Sabe, quantas vezes a gente atendeu casos, né, de pessoas que foram procurar a gente porque tomaram decisões precipitadas.
Olha só, eu não estou dizendo que elas tomaram decisões que são erradas. Eu estou dizendo que foram precipitadas. Sabe, tipo, sai num rompante porque um irmão mandou. Por que você não vai logo para a delegacia denuncia? Aí vai para a delegacia denunciar, e isso tem um efeito que ela não consegue responder subjetivamente. Eu não estou dizendo que ela não deveria ter ido à delegacia. Eu estou dizendo que talvez não naquele momento. No momento que ela se sentisse um pouco mais, usando um termo mais moderno, empoderada para poder fazer isso, né? Onde ela possa, às vezes, ir por esses espaços de acolhimento que, às vezes, também são muito violentos, e isso, ela poder suportar, porque o que a gente também vê? A mulher vive uma violência, ela vai para um espaço e ela não é bem acolhida, depois ela simplesmente desiste de tudo e volta para a violência cotidiana que ela já conhece, que mais ou menos está sob controle dela. Então, assim, é realmente muito delicado. Muito mesmo. Só um comentário aqui, no mesmo momento que você falou do desconforto, a Mariana também no chat, ela falou exatamente do desconforto, que se houver algum desconforto já é uma pista. Pois é. E, bom, para seguir aqui a ordem que eu anotei, agora a Kita, ela levantou a mão. Então, por favor, Kita. Obrigada, Vinícius. Bom, eu primeiro de tudo só queria agradecer a Paula. Foi incrível, assim, a Karin já tinha recomendado a Paula para mim como uma pessoa muito boa, que tivesse, assim, muita habilidade de falar sobre esse assunto tão delicado, no momento em que a gente precisa tanto, né, refletir sobre isso. Então, agradecer muito a recomendação da Karin, agradecer muito a Paula, achei incrível a apresentação. Assim, quem não está aqui, totalmente a gente precisa mandar o link para todo mundo assistir, porque foi imperdível. Então, mesmo quem perdeu não pode continuar tendo perdido. Então, achei muito bom. E assim, essa parte que a Bárbara falou e que está sendo discutida agora, assim, eu acho que é tão importante, né? A gente sofre tantas microagressões que quando acaba a gente olha para o lado e fala assim, não, sou eu que estou com mania de perseguição, né? Uhum. Então, eu já até conversei com o Karin várias vezes sobre isso. Sou eu que estou com mania de perseguição, porque eu sei que existe, porque eu fico esperando, porque aí se torna ameaça de estereótipo, né? E eu fico esperando a agressão. Não, né? Não tô maluca. Então, e quando a gente conversa com as outras pessoas e ouve, não aconteceu nada. Essa pessoa é só assim mesmo, é o jeito da pessoa. Faz brincadeiras assim, ou fala desse jeito, é normal, é com todo mundo, não é com você. Então, é bem difícil, né? Lidar com o que a gente precisa fazer e o que a gente tem que acreditar que está acontecendo ou não, e essa pausa, né, que tem que haver para parar e pensar, e todas as pessoas têm coisas para dizer, né? Como você falou, acaba sendo uma violência também dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. E a gente nessa posição, né, de gestão, assim, eu sempre me coloco muito disponível para todo mundo que quiser me procurar e falar sobre alguma coisa, né? Desde a escuta que a gente começou na gestão do Caio e hoje dar suporte para as alunas, para as professoras, não só para as alunas e professoras e técnicas, mas para todo mundo, né? Porque existem outros tipos de agressão, de violência, e a questão hierárquica também é muito forte dentro da universidade. Mas essa frustração que a gente tem de não poder dar a resposta ou realmente tomar uma providência e ter essa tranquilidade de não forçar a pessoa a tomar uma outra medida ou levar alguma coisa adiante, mas por outro lado, se a gente não faz nada, parece que a gente está
passando pano, né? A gente está sendo conivente. Então, assim, é tão difícil lidar com todas as situações que acontecem. E eu acho que, dentro de tudo, a melhor forma, e eu acho que é a única que eu conheço, né? Que é o que leva a gente a ser pesquisador, a ser professor, é trabalhar com o conhecimento, né? Dizer não para a ignorância. Então, se alguém acha que opinião sobre o que aconteceu com o outro, né, é o que vale, né? Aí, para mim, isso aqui não foi assédio, para mim, isso aqui não aconteceu nada, é mimimi. Então, por quê? Por ignorância, né? Então, vamos trazer a pessoa especialista no assunto para ela dizer para a gente que não é, né? Para ela recomendar para a gente artigos e ter como base a ciência, né? Que é o que a gente tem como norte. Então, acho que esse que é o objetivo da gente ter esse momento de reflexão e trazer especialistas e pessoas que, dentro de cada um da sua área, né, pode contribuir para a nossa ignorância deixar de existir, para que a gente possa lidar com as coisas de uma maneira melhor. Então, assim, acho que é super importante a gente ter essa oportunidade da gente estar aqui podendo conversar com a Paula. Eu, assim, nossa, eu realmente agradeço muito, estou muito feliz. Obrigada, Paula. Obrigada, Vinícius, por proporcionar, ajudar a gente a fazer isso, tornar isso realidade. Estou muito contente de poder dar mais um passinho para combater a ignorância. Então, super, super agradeço o convite, assim, fico muito feliz de poder estar aqui, né, conversando, mas fiquei pensando, assim, um pouco, né, na ideia do especialista, né, assim, desse especialista que dentro da nossa vida, né, acadêmica, ele tem título, né, o título. E é muito interessante, porque eu acho que na minha vivência, né, de profissional / docente, né, e eu estou separando porque realmente eu tenho uma experiência de trabalhar na ponta do SUS de muitos anos antes de entrar para a universidade, como é que as coisas foram entrando devagarinho, né, assim, as coisas começaram a acontecer e a gente foi olhando, né? Então, eu comentei antes, né? Tenho uma formação clínica, eu sempre trabalhei em maternidades, em hospitais de maternidade. Então, eu sempre trabalhei numa coisa linda, né? Assim, olha, uma mulher que vai ter bebê. Isso eu imaginava quando eu comecei a trabalhar em maternidade no século passado, literalmente, né? Só que, assim, eu acho que eu comecei a estranhar, né? Eu estranhei. Eu acho que o meu primeiro movimento foi de um certo estranhamento entre o que eu via, né? E o que eu, de alguma forma, escutava, estudava, assim, tinha um descompasso entre aquilo, né? E foi exatamente esse descompasso que me levou a formular, né, um projeto para mestrado, né, assim, não, tem um descompasso aqui, peraí, eu estou ouvindo uma coisa aqui, estou vendo outra, né, estranho. Só que eu acho que eu tive, e nesse sentido, uma sorte, né, porque quando eu vou entrar, eu entro para trabalhar no serviço público, nas maternidades, é exatamente o momento em que a pauta de gênero e violência e saúde da mulher ganham força, tanto nacionalmente como internacionalmente, nos anos 90, e começam a surgir as primeiras normas, né, técnicas, por exemplo, de prevenção a agravos de violência sexual, onde depois vai aparecer o aborto legal, como é que isso vai aparecer dentro do cenário, né, da assistência. Quando isso acontece, a gente começou a trabalhar numa perspectiva de uma saúde generificada. Hoje, a gente ainda trabalha com essa perspectiva, mas a gente já entendeu que falar só de gênero não basta para entender o que se dá e como operam as estruturas sociais, né, as estruturas que são alicerces da nossa sociedade,
para pensar a situação das mulheres. E nesse campo que efetivamente acabei me encontrando com a violência, né? Assim, a violência contra as mulheres, a violência de gênero contra as mulheres. Num primeiro momento, e que é o que eu super amo estudar, embora seja horrível enquanto temática, né? Assim, primeiro eu estava muito atenta às violências sexuais, né? Eu trabalhava numa unidade que recebia as mulheres em situação de violência sexual, então fazer quimioprofilaxia, entender aquele processo, toda a parte, né, que isso envolvia. Depois a gente vai percebendo que não dá para ficar com uma violência, porque são tantas, elas são explícitas, elas são sutis, elas se comunicam, elas estão aí, sabe? O tempo todo, no cotidiano das nossas vidas. Então, não dá muito para a gente ficar pensando só numa. E com isso, assim, eu fui ampliando. Quando eu entro para a UF, né, assim, e confesso que tinha algum pesar na minha vida vindo para a UF, né? Se por um lado, olha que legal, passei para a universidade, a universidade que eu me formei também muitos anos antes, mas, enfim, por outro, tinha assim, ai, cara, eu vou ter que abrir mão daquilo, né? Porque eu era servidor, vou ter que abrir mão daquilo para estar aqui. E sem saber muito como é que eu ia fazer isso dentro da universidade, né? Até qual era o nível de receptividade da temática enquanto área de pesquisa, porque eu sou professora do Instituto de Psicologia, fiz concurso para clínica, entende? Eu sou professora de psicologia clínica, né? E fiquei assim um pouco sem saber, mas com o tempo eu fui buscando brechas, né? E aí procurei o SOS Mulher, que eu amo falar sobre o SOS Mulher, a universidade, o Hospital Antônio Pedro, é um hospital cadastrado no Ministério da Saúde para violência sexual e violência doméstica, sabe? Acho que é importante, a gente nem sabe disso. É uma lástima a gente não saber da potência desse hospital. É uma lástima a sociedade, Niterói, não saber que a gente tem esse hospital, onde a pessoa entra, tem todo o protocolo, todos os serviços, funciona desde 2001 como sendo a porta de entrada de violência sexual do município. A gente precisa falar disso, porque tem agravos de violência, né, de violência sexual, que não é só... Né? E aí, só com aspas, né? Porque assim, não é só uma gravidez indesejada e depois ter que fazer um aborto legal, caso a mulher queira, mas são os agravos em saúde, são as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis, né? Tudo que está no... Então, acho que é importante. E com o tempo, eu acabei criando um projeto, né? Um projeto que, no primeiro tempo, ele teve atrelado ao UF Mulher, e depois ele desatrelou por nenhuma questão, além dele ter se tornado grande demais, e numa conversa, né, a gente acabou transformando em um programa, né? E um programa que tem trabalhado dentro da instituição e para fora da instituição, com a questão das violências de gênero contra a mulher. Nós começamos muito pequenininhos, né, abrindo, assim, indo para o território numa pegada extensionista. Depois a gente a gente criou um ambulatório. Então a gente começou a trabalhar com as mulheres. Então numa pegada micro, né, com cada mulher para discutir a sua violência sofrida, os seus próprios itinerários. Aí, putz, isso está muito complicado, porque a gente está percebendo que tem nó nos itinerários. Pum. Aí avançamos para discutir as políticas públicas para as mulheres, para o enfrentamento, as políticas de enfrentamento à violência. Uma pegada um pouco mais macro, envolvendo o município, convocando parceria com algumas instituições no poder público, inclusive a Coordenadoria de Políticas e Direito das Mulheres, que a gente entendeu, olha, não vai dar para a gente individualizar essas questões. Violência não fala de uma mulher, um agressor, não. Fala de uma lógica e da necessidade de políticas.
E aí o programa foi crescendo, né? Foi crescendo, e hoje a gente trabalha, eu costumo dizer, né, com duas linhas, né? Do micro ao macro e do macro ao micro, porque a gente está sempre fazendo essa articulação entre uma política pública, e a gente tem trabalhado, inclusive a gente trabalhou na construção de propostas de política pública para o município, ao mesmo tempo que a gente segue atendendo as mulheres. E nessa composição, pensando como é que a gente vai, né, melhorar, né? Assim, a gente quer dizer não à violência. Ok. Isso é utópico. Tá, mas a gente está lutando por isso. Que seja utópico ou alguma coisa, a igualdade de gênero ser alguma coisa que a gente talvez, quem sabe, no século que vem a gente vai conseguir, vamos trabalhar para isso, né? O fato de ser utópico, ou talvez utópico, não nos impede de lutar, de tentar resistir. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem trabalhado na construção efetiva de pensar na mulher e na política. Como a gente protege? E aí, assim, tem sido um trabalho bem legal, porque a gente tem trazido para dentro da universidade, né? A gente conseguiu até fazer pré-conferência, né, de mulher dentro da universidade, né? Assim, eu fui lá discutir que a gente precisava fazer uma conferência de mulheres na barra da UF, né? Porque a conferência era municipal. Então, teoricamente, é para quem é residente do município, né? Está aqui, né? Mas, por outro lado, assim, gente, pelo amor de Deus, os alunos da UF passam o dia inteiro lá na UF, as professoras que moram em outros municípios, mas vivem a UF na sua intensidade. Então, a gente precisa também incorporar a UF nessa luta. Tem sido, assim, muito legal. Eu tenho curtido muito, assim, efetivamente, esses trabalhos que falam, né, da extensão, das violências e estar nos espaços, são exatamente os que estão dando afago ao meu coração, tá? Porque, sinceramente, essas aulas remotas são exaustivas, né? Enfim, eu comecei a falar, não sei nem se alguém tinha pergunta, desculpa. Tivemos um comentário da Giane, que eu não sei se ela quer comentar alguma coisa, ou prefere só que eu leia? Bom, a Jane comentou que... que ela... Sobre o comentário da Kita, né? Que ela comentou que chega um momento que a gente começa a não legitimar nosso próprio sentimento sobre o assunto por ser tão recorrente, né? Ela comentou isso. A Lísia, ela aproveitou para divulgar uma cartilha sobre a rede de atenção à violência sexual, tá, em PDF, e se vocês puderem baixar no computador é melhor. Então, quem quiser, tem um link aí tá no chat. Quem quiser ver também, entrando um pouquinho, Paula, desculpa estar te interrompendo, que perguntaram no chat já há algum tempo se o link se vai estar disponível posteriormente a palestra. Eu botei o link, é só procurar no chat também, isso aí fica disponível no YouTube do Instituto de Física, tá? Então já tem o chat lá também. E, bom, eu gostaria de saber se alguém quer fazer mais perguntas, comentários para conversar com a Paula. Ainda estamos abertos a tudo isso. Então, a Lísia botou a cartilha, né? Assim, é legal porque essa cartilha é um produto, né, que a gente foi juntando, né, a extensão, aí a gente fez projeto em inovação e tecnologia social, e essa cartilha é o produto da inovação e tecnologia social. A Lísia participou dela, né, inclusive até ganhou prêmio por esse produto, bem legal, assim, foi uma experiência muito legal. Mas, assim, gente, a coisa é tão complicada, né, que a gente passou, assim, alguns anos para fazer essa cartilha, sabe, assim, porque as coisas também não são estáticas, elas mudam, né? Então, tem várias mudanças que a gente teve que ir acompanhando, o que a gente iria privilegiar, né? Então, a gente começou nessa montagem da cartilha, da mesma forma que eu falei aqui, né? Bem, onde é que é a porta de entrada do município?
SOS Mulher. Tá, onde é o SOS Mulher, né? Eu não trabalhava no município de Niterói, né? Então eu não conhecia. Embora residente de Niterói, né, a vida toda, nasci aqui, eu nunca trabalhei aqui, então não conhecia a rede daqui. Aí, vamos lá, onde é que é? Ah, no Antônio Pedro. E assim, cara, foi uma época muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente estava lá construindo e vendo o lugar, a importância do lugar do Antônio Pedro na rede de enfrentamento à violência, a gente não conseguia descobrir onde é que era o SOS Mulher dentro do Antônio Pedro, sabe? Assim, a gente não sabia. O Antônio Pedro em obra, aquela confusão da IBSER, muda aquilo, cada dia a coisa estava no lugar, cada dia uma pergunta sem resposta, e aí a gente fez uma coisa que era assim, e se eu vou lá e vou dizer que, enfim, que eu queria saber onde eu posso conversar sobre violência, e foi assim que tudo começou, né? Uma aluna foi lá num horário assim um pouco mais diferente, não naquele horário de movimento, assim. Então, eu queria falar sobre violência. E aí, a pessoa que estava na porta, por acaso, também tinha passado por uma capacitação e, por acaso, levou a Leila, né, que é a assistente social responsável pelo SOS. E aí a gente conseguiu, então tem a Leila. E onde é que é? Vai para a maternidade, como é que é? Qual é a discussão que se coloca em termos de saúde? Um hospital que é emergência 24 horas para violência sexual e é emergência fechada, né? É emergência referenciada para a saúde. Então, como é que a gente vai nos lugares para falar sobre isso? E foi daí que tudo começou. Cada lugar, a gente ia para o território, conversava com as mulheres, e a gente foi vendo coisas assim muito, muito, muito interessantes, que, assim, desde de perceber as formas como as mulheres vivem e vivenciam as violências atravessadas por raça e por classe, né? E em eventos, por exemplo, que eu gosto sempre de dar esse exemplo, a gente sempre ia para algumas unidades de saúde, né, mais distantes. Assim. E era interessante, porque elas naturalizavam a violência sexual. Não, aqui todo mundo já foi estuprada. E assim, gente, a vulnerabilidade social é tão grande, porque de vez em quando aparecia uma fala assim, mas a gente ficou vivo, tipo assim, não tem problema a gente ser estuprado se a vida foi preservada. Olha o nível, né, de naturalização da violência. Mas, de algumas formas, essas pessoas com quem tivemos contato, né, e eram, então, a parcela de mulheres usuárias do SUS, das unidades que tivemos, ou do SUAS, dos centros de referência especializado e o não especializado, o CREAS e o CRAS, elas estavam imersas dentro dos grandes sistemas públicos, né? Então, assim, por mais que elas naturalizassem, por mais que elas falassem de uma violência escancarada, e especialmente a violência do Estado, né, que a gente tem que botar nesse rol de violências, porque o Estado legitima as violências, e cada vez mais, né, enfim, temas para muitas outras lives, essas mulheres conheciam um pouco da rede, do direito, mesmo que fosse assim, ouvi dizer que, né, então elas falavam assim, ouvi dizer que tem a CODIM. Ouvi dizer que lá na Delegacia de Mulheres tem um cara lá, um policial que é ótimo. Ouvi dizer que... Então, elas minimamente, elas reconheciam uma problemática e que tinha lugares para auxiliar. Curioso, Niterói é um município que tem quase todos os dispositivos que a política pública fala sobre enfrentamento à violência. Só não tem abrigo, né, casas de acolhimento, abrigos para mulheres em situação de violência. Isso não tem. É o único dispositivo que não tem. O resto tem tudo que vocês possam imaginar. Tudo, tudo, tudo. Não tinha o abrigo e não tinha a Sala Lilás, né? Que a Sala Lilás é um órgão dentro do IML,
para fazer, né, a parte pericial de uma forma humanizada. E agora já tem a Sala Lilás. Então, é um município que tem tudo. Aí, o que acontece? Fomos nós, né, quando a gente vai para os postos, para os CREAs, a gente é super bem recebido. A gente nunca participou de um evento onde a gente foi, como vou dizer assim, constrangida. Corta a cena. UF nas praças. Fomos para o Campo de São Bento. E quem estava lá, a gente pôs uma super barraca, porque eu consegui, né, por conta das parcerias, os dados de violência do município, por bairro, por faixa etária. Então, a gente teve como uma estratégia, a gente colou coisa nas árvores do Campo de São Bento, que davam dicas sobre a violência no município, como é que você... As meninas, e eu também, a gente usava, assim, tipo uma placa, né, no nosso peito em que dizia alguma coisa sobre violência. Então, a gente fez um trabalho bem grande, assim. E foi incrível perceber quanto a classe média que frequenta o Campo de São Bento, que normalmente são usuários dos planos de saúde, elas não têm o menor conhecimento da rede de enfrentamento à violência. Elas desconhecem os dispositivos que estão próprios para elas, né, em caso de violência. Elas chegavam e faziam assim, ué, gente, tem violência aqui em Niterói, como se a gente estivesse falando de um tema que só acontece lá, de algo que só acontece lá em Marte. A gente estava falando assim de uma coisa que era absolutamente surpreendente. Uma coisa assim, gente, como assim? Não é possível. Uma coisa estranhésima, que vai mostrar, né, traz importantes discussões sobre a interface, né, entre classe, raça e gênero. Corta a cena, UF na Praça 2, né, porque UF na Praça 1 eu estava. E assim como eu, outras mulheres, porque a minha mãe foi, e a mãe de algumas alunas também, todo mundo lá muito animado, fazendo nosso trabalho. UF na Praça 2. Eu tinha quebrado a perna, eu estava de licença. Mas tinha havido o evento, a gente já tinha se comprometido, né? E eu falei com as meninas, não, vão sozinhas, isso é uma militância, tem que ir, a gente tem que falar nisso, novamente, numa área mais nobre, a gente precisa estar. Foram. No retorno, as meninas contam que foram o tempo todo importunadas, né, pelos homens. E com essas coisas assim, né? Então, se eu te disser que você é muito linda, que eu tô sendo machista, eu tô sendo violento, você podia isso assim, isso é violência, o tempo todo elas assediadas, né? Assediadas e com constrangimento. Então, olha a situação, né? O quanto é importante a gente estar falando disso, como essa discussão ela não tem uma penetração, uma capilaridade dentro da nossa sociedade ainda. A gente precisa estar o tempo todo indo, o tempo todo falando, por isso que eu costumo sempre aceitar tudo que eu posso, a gente está indo, a gente às vezes calha de 2, 3 eventos no mesmo dia, eu falo com as meninas, né, especialmente as bolsistas, né, que ganham essa fortuna, né, eu falo, gente, olha só, vocês se sentem à vontade de ir, vamos, a gente não pode recuar, porque é uma pauta muito importante, e está aí, está para todo mundo ver, então a gente precisa continuar sempre resistindo e lutando, né, então essa é a minha perspectiva. Bom, gostaria eu não sei se tem alguém querendo conversar mais com a Paula. Bom, eu gostaria de agradecer a Paula por ter tirado esse tempo para conversar com a gente, tá certo? E agradecer a Kita, porque ela entrou em contato com a comissão, ela organizou tudo e eu e o Rodrigo basicamente estamos aqui servindo de apoio dela, então os louros são da Kita. E agradecer a Paula também por ter conversado
A gente sabe que é um horário, todo mundo está muito atarefado nessa pandemia, né? Com essas aulas remotas e tudo mais. A Paula, se não me engano, ela é de coordenação, então é trabalho mais de 24 horas por dia, porque a gente está dormindo e está chegando trabalho. Então, agradecer muito e agradecer também toda a plateia que ficou com a gente até agora. Muito obrigado, Paula, e gostei muito da palestra. Foi muito legal. Obrigadão mesmo. Obrigada a vocês, gente. E, olha, também aproveito para convidar, porque o grupo que se chama, o programa de extensão se chama Mulherio Tecendo Redes de Resistência e Cuidados. A gente vai fazer um evento que faz parte da agenda municipal, da agenda da CODIM, né, da Coordenadoria de Políticas e Direito das Mulheres daqui de Niterói. O evento vai ter 2 mesas amanhã e uma terça-feira, né, mesas muito legais, e a gente vai começar falando daquilo que eu falei aqui, que a gente discute pouco, e onde tudo começou, né, sobre as maternidades, né, onde tudo começou para mim, né, sobre as maternidades, e a gente vem com uma pergunta, né, porque a gente fala no imaginário, né, a maternidade é ótimo, e vamos ver se é mesmo, e mais, por que algumas mulheres podem e devem ser mãe, e outras não devem ser mães, assim, como são as lógicas impostas pelas estruturas sociais, né, que vão colocar hierarquias reprodutivas, quem pode e quem não pode ser mãe na sociedade que a gente vive. É sobre isso que a gente vai estar falando amanhã, e na terça-feira a gente vai estar falando de uma pauta assim, mais moderna, né, moderníssima, que é uma mesa para falar sobre o efeito, né, da pandemia nas mulheres, se chama Ninguém Passe Ileso a uma Pandemia, muito menos as mulheres. Então, assim, quem tiver afim, tem inscrição, enfim, pela ProEx, mas também vai estar na nossa rede, se chama Mulherio UF, vai ficar lá disponibilizado. Tá? Obrigada a vocês pelo convite, adorei estar aqui. Obrigado e, bom, boa tarde a todos e se cuidem. Tchau, tchau. Pois é, se cuidem. Muito obrigada, Paula. Você foi incrível. Muito obrigada. Obrigada, Daniel. Obrigada, Vinícius.